Vamos então à questão do reposicionamento. Há pessoas que entram na carreira e as pessoas que entram na carreira também vão entrar no regime de recuperação integral do tempo de serviço. Mas antes de entrar nessa fase da recuperação do tempo de serviço, é preciso proceder ao reposicionamento. O reposicionamento tem algumas características e eu vou então apresentar aqui alguma informação sobre isso. Quando estamos a falar do tempo de serviço que se conta para o reposicionamento, ou seja, quando a pessoa entra na carreira, vai-se contar o tempo de serviço e vai-se colocar a pessoa na posição na carreira, não é? no escalão, a que tem direito, conforme o tempo de serviço. Mas isto não é só chegar ali ao tempo de serviço e é assim limpinho, não é? Conta todo o tempo de serviço que a pessoa, que o docente tem para efeitos de concurso, portanto tem que se olhar para o tempo de serviço que está para efeitos de concurso, conta todo esse tempo para efeitos de concurso até 31 de agosto do ano de vinculação, neste caso seria 2024. Mas, a esse tempo de serviço, é preciso retirar, nesta primeira fase, todo o tempo que têm congelado. Portanto, se todo o tempo têm congelado no primeiro e no segundo, se tiverem, podem não ter. Mas todo o tempo que tiverem como o tempo congelado no primeiro e no segundo, primeiro ou no segundo, ou só no segundo, dependendo dos casos dos períodos de congelamento, todo esse tempo tem que ser retirado. Recordando que o primeiro congelamento ocorreu entre 30 de agosto de 2005 e 31 de dezembro de 2007, o que no total, se a pessoa teve sempre horários anuais e completos, corresponde a 854 dias. O segundo congelamento ocorreu entre 1 de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2017, e se o docente teve sempre horários anuais e completos, corresponde a 257 dias, portanto, isto são os totais destes congelamentos. Para além do tempo de serviço, portanto, para ser reposicionado, tem que cumprir as mesmas normas de todos os outros docentes. Portanto, tem que ter o tempo de serviço, tem que ter as horas de formação e, onde é obrigatório, ter a observação de aulas. Nas horas de formação, contam toda a formação certificada realizada até à data do reposicionamento, portanto, a 1 de setembro do ano em que se vincula. Não é obrigatório cumprir os 50% da componente científico-pedagógica, mas mantém-se o limite máximo de 1/5 das horas em ações de formação de curta duração. Depois desses limites, o valor desses limites depende do escalão para onde a pessoa vai ser reposicionada. Para as aulas observadas, podem ser mobilizadas as aulas observadas realizadas enquanto docente contratado. E como temos tido nos últimos anos, houve uma altura em que os docentes contratados não podiam ter aulas observadas, mas entretanto surgiu o posicionamento remuneratório, porque os docentes podem requerer serem posicionados até ao índice 205, mas para serem posicionados no índice 205 precisam ter aulas observadas, porque é o correspondente ao terceiro escalão e, portanto, têm que fazer o mesmo que os outros docentes. Se ganham o mesmo, têm que cumprir o mesmo. E, portanto, há já muitos docentes que vincularam, e vincularam muitos, que também já fizeram a observação de aulas. Essas aulas observadas enquanto contratados contam para o reposicionamento, podem ser consideradas para reposicionamento. Num período regular, em que nós estamos em período de recuperação do tempo de serviço, essas aulas observadas só servem para reposicionamento, ou seja, se o docente, por exemplo, chega ao segundo escalão, é reposicionado definitivamente no segundo escalão, num período regular, normal, sem as regras da recuperação integral do tempo de serviço, essas aulas observadas que tinha feito enquanto contratado deixam de ter qualquer validade. Porque a partir do momento em que o docente está definitivamente reposicionado, a partir daí toda a progressão que faça, mesmo que seja com a ajuda do tempo remanescente do reposicionamento, considera-se já uma progressão normal na carreira e para a progressão normal não contam as aulas observadas
realizadas enquanto docente contratado. Mas, neste momento, estamos num regime excepcional, pela aplicação do 48B, e então, neste momento, e por esclarecimento da própria DGAI, está nas FAC, as aulas observadas, vamos imaginar que é o mesmo docente que está no segundo escalão, que foi reposicionado definitivamente no segundo escalão, para efeitos de progressão ao terceiro escalão, e por via da recuperação do tempo de serviço, pode mobilizar estas aulas observadas enquanto contratado. É um regime excepcional. Pronto. Feitas estas notas iniciais, então como é que se faz, como é que se processa, como é que é feito todo este processo do reposicionamento? E é aqui é que, pronto, às vezes existe alguma inquietação, pelo menos da minha parte. Já me sinto com alguma segurança a falar sobre isto, mas se houver aqui algum conceito errado, por favor, vocês assinalem. Primeiro que tudo, pelo menos é como me parece a mim mais lógico fazer, e ajuda a fazer os cálculos todos direitinhos até ao fim, começar por calcular o tempo que a pessoa que o docente tem congelado, porque não é sempre o mesmo, nem sempre tiveram, a Carla já abordou isso e já mostrou, nem sempre os horários foram anuais e completos. Se forem anuais e completos é simples. No primeiro congelamento tem os tais 800 desculpem lá, 854 dias, não pus ali o total. E no segundo congelamento, o primeiro congelamento, o correspondente a 2005, são 124 dias, mais 365 dias de 2006, mais 365 dias de 2007. Isto porque nem sempre as coisas estão bem escritas nos registros biográficos. Portanto, convém, por isso é que eu pus aqui estas contas todas. O registro biográfico, de uma forma geral, está correto, mas às vezes as coisas não estão bem registadas e é preciso tomar atenção a isso, e portanto fica aqui os totais, portanto, as parcelas tal como elas são. No segundo congelamento, mais uma vez, se não tiver tudo bem registado, a contabilização só. Catarina, Sim. já consegues pôr a tela grande? É que está a acontecer quase o mesmo problema da Eu bocado. estou a fazer isto no meu computador e Pois, ele então, mas hoje consegues. decidiu embirrar comigo. Pronto. Assim já se vê Está melhor? melhor, está melhor. Olha, Pronto. tu podes pôr, Mas espera nós aí, também Catarina, podemos ajustar. Cada tu um de nós podes pode pôr aí ajustar. em baixo, onde está 52%, podes colocar um bocadinho maior, mais para o lado direito, vê lá. Pronto, vou tentar então. Mas isto Sim, depois. pronto. Vá, vou pôr Sim, assim. mas depois vais e assim vê-se melhor. Ou Mas Pronto. cada então, um de Vais nós consegue ajustando. pôr, ou então no aumentar. canto Nós inferior conseguimos. direito, naquelas duas setinhas, no canto Sim, inferior. essa foi a minha tentativa e ficou aqui a moer, a moer, a moer, a moer. Pois, estas duas setinhas foi o que eu comecei primeiro por tentar fazer, mas ele ficou aqui a moer, e depois perdemos aqui um pedaço de tempo. Pronto, o segundo congelamento corresponde a 5 anos, só 5 parcelas, são 5 anos, de 365 dias, mais 2 anos de 366 dias, o que corresponde então aos tais 257 dias. Isto, os horários forem anuais e completos, a conta é simples. Se os horários não forem anuais e completos, de uma maneira geral, e se os registros estiverem bem feitos, basta olhar para, tal como a Carla mostrou há bocado, basta olhar para o tempo que está na coluna para efeitos de progressão para concurso e olhar para o que está para efeitos de progressão na carreira e deduzir uma parcela à outra. E verificar o tempo que está congelado. Nem sempre é assim, e aí é preciso ter em consideração então estes períodos de congelamento, olhar bem para cada parcela, se as coisas não estiverem bem registadas, olhar bem para cada parcela, e ver bem quando é que iniciou o contrato, quando é que terminou o contrato e quantos dias é que aquilo corresponde para calcular o congelamento. Aqui é um bocadinho mais complexo, tinha que estar aqui a mostrar, sei lá, um caso, e, e não me pareceu que fosse execuível numa reunião com esta extensão. Mas pronto, de regra geral, esta informação que aqui está neste ponto 1 serve para, diria, 90% ou mais de 90% dos casos.
Depois, como é que se calcula o tempo que se vai considerar para o reposicionamento? Tem que se olhar para o total do tempo para concurso e retirar as parcelas que se calcularam para cada congelamento. Portanto, tem que se retirar todo o tempo de congelamento. Tem que ser o tempo total, menos o primeiro e o segundo congelamento em conjunto, e dá o tempo para reposicionamento. Pus aqui um exemplo em que um docente tinha um total de 710 dias, não os tais 854, porque não valia a pena estar a fazer um exemplo com uma coisa que era simples, não é? No primeiro congelamento tinha um total de 710 dias, no segundo congelamento um total de 2.350 dias, sendo que para concurso depois estava um total de 6, para concurso depois tinha um total de 6.033 dias. Pronto. Então, aos 6.033 dias, que está no total para concurso até ao dia 31 de agosto, retira-se então as duas parcelas, os 710 e os 2.350, e dá, para efeitos de reposicionamento, 2.973 dias. Então, agora vamos calcular o escalão. Esta é uma forma simples de calcular o escalão, que se faz pronto, para quem, mais uma vez, isto foi para quem ainda tem menos agilidade nestas coisas, e portanto, parece-me a mim que é a forma mais avisada de fazer estes cálculos. Vai-se retirando, ao tempo total do reposicionamento, vai-se retirando o correspondente a cada escalão, começando sempre no primeiro e por aí fora, não é? Então, vamos considerar este exemplo, tendo em consideração que os escalões têm uma duração de 1.460 dias, à exceção do quinto escalão, que é metade, são 2 anos, e tem uma extensão de 730 dias. Mas vamos então a este exemplo. Aos 2.973 dias, tira-se o tempo correspondente ao primeiro escalão, os 1.460 dias, e dá um remanescente de 1.513 dias. Sendo superior a 1.460, vamos continuar. Aos 1.513 dias, tira-se então o tempo remanescente, o tempo correspondente ao segundo escalão, e dá 1.460, portanto, tira-se os 1.460 dias e tem um remanescente de 53 dias. Isto dá-nos então um reposicionamento no terceiro escalão, porque já se cumpriu o tempo do primeiro, já se cumpriu o tempo do segundo, o docente fica então com direito ao reposicionamento no terceiro escalão. Mas não é só o tempo de serviço, como falámos há bocadinho, é preciso que o docente tenha pelo menos 100 horas de formação, sempre com atenção à questão do quinto, dos 20% de horas em ações de curta duração, e sendo uma passagem do segundo para o terceiro escalão, precisa de ter um período de observação de aulas. Se tiver todas estas condições, o tempo de serviço, mais as horas de formação e mais a observação de aulas, então fica com o reposicionamento definitivo no terceiro escalão, com efeitos ao dia 1 de setembro. Isto se acontecer tudo, se tiver todas portanto, se cumprir todos estes requisitos. Se não cumprir todos estes requisitos, e depois vai aparecer outra nota à frente que fala sobre isso, se não cumprir os requisitos, fica posicionado ou reposicionado provisoriamente no segundo escalão, até cumprir os requisitos todos. A data de reposicionamento definitiva será a data em que cumprir os requisitos. Vamos imaginar que era preciso ainda fazer horas de formação e que só completa as horas de formação, em vez de ser, já não é 1 de setembro, não é? Mas completa as horas de formação a 23 de dezembro. Essa passa a ser a data do reposicionamento definitivo, se tiver observação de aulas. Portanto, se não tiver observação de aulas nem as horas de formação, é o último requisito, a data em que for cumprido o último requisito, ou a formação ou observação de aulas, na data que for cumprido o último requisito, é a data que fica como a data do reposicionamento definitivo. Mas também vai aparecer esta nota mais à frente. Pronto, e o que é que acontece a seguir? A seguir, depois de estar posicionado definitivamente, ou reposicionado definitivamente, vamos imaginar que aquele docente já tinha tudo aquilo cumprido, estava reposicionado definitivamente
No terceiro escalão, aí vai fazer a recuperação da primeira recuperação de tempo de serviço, a que corresponde aos 1018 dias. Neste caso, um proporcional, porque os 1018 dias são só para quem teve horários anuais e completos. Estes 1018 dias, como é que se calcula então os proporcionais? Estes 1018 dias têm em conta apenas o segundo congelamento, portanto, o período do segundo congelamento, os 2.557 dias, e é a partir daí que se faz o cálculo do proporcional dessa recuperação. Vou avançar. Portanto, se os horários não foram anuais e completos, tem que se fazer então o tal proporcional. E o tal proporcional é uma regra 3 simples, pus só aqui o cálculo para ver, mas é uma regra 3 simples. A primeira recuperação de tempo de serviço, portanto, esse número que nós queremos saber qual é portanto, tem que se fazer o tempo do segundo congelamento, vezes os 1018 dias e depois esse total a dividir por 2.557 dias. No caso deste docente, dá 935,6 dias, o que se arredonda e ficam 936 dias. Portanto, no caso deste docente, a recuperação, portanto, o primeiro tempo que vai recuperar, a primeira recuperação do tempo de serviço, que corresponde aos 1018 dias, são 936 dias. Depois, na altura, eu acho que não escrevi isto bem aqui, isto já não está bem. Pronto. Nesta altura, então, sabendo como é que é a primeira recuperação de tempo de serviço e calculando quanto é que são e a Carla já mostrou isso, calculando quanto é que são quando é que é cada tranche das recuperações de tempo de serviço, vai-se então averbar todas estas recuperações e verificar se o docente faz ou não uma progressão por essa via e se tem os restantes requisitos. Portanto, agora já estamos a falar em progressão na carreira. Se tem os restantes requisitos, que são as horas de formação e as observações de aula quando é obrigatório. Se tudo isto aconteceu tudo direitinho, se o docente cumpriu todos estes requisitos logo no dia 1 de setembro, já tinha tudo, as horas de formação todas, as observações de aulas, essas coisas todas, esta recuperação, esta progressão faz também com efeitos a 1 de setembro. Se não, faz-se depois, tem que se ajustar de acordo com a data todos estes cálculos têm que se ajustar de acordo com as datas do cumprimento dos requisitos. Últimas notas, agora aqui tenho que pôr isto de outra maneira. Últimas notas, não podemos esquecer o período probatório. A maioria dos docentes já não faz período probatório, porque o período, para dispensar do período probatório, basta ter 730 dias de serviço com avaliação mínima de bom até ao dia 31 de agosto do ano de vinculação, e a maioria dos docentes que vinculam neste momento têm estes requisitos cumpridos há muitos anos. Ainda ontem o Mário falava que a média de idades de entrada, portanto, de vinculação aos quadros andava acima dos 40 anos, portanto, o mais comum é já terem estes 730 dias já há muito tempo. Também é preciso ter atenção, caso o docente tenha que fazer período probatório, o processo de reposicionamento só se inicia após o período probatório. Pronto. Enquanto não estiver cumprido o período probatório, não se inicia o processo de reposicionamento. Nesta questão aqui do tempo remanescente, quando o reposicionamento definitivo tem um remanescente que coloca o docente num dos anos intermédios do escalão, portanto o escalão tem 4 anos, quando o tempo remanescente do reposicionamento definitivo coloca o docente
num dos anos intermédios do escalão, é preciso que o docente fique de facto num desses anos intermédios se tiver todas as horas de formação cumpridas, neste caso à razão de 12 horas e meia por ano, que é o mesmo que é a mesma regra para todos os outros docentes. E portanto, tudo a partir daí, para o resto da progressão, conta-se a partir desse ano desse ano onde o docente fica colocado ali naqueles anos intermédios. Agora vai-se colocar menos esta questão, porque estamos na recuperação de tempo de serviço, isto vai galgar e temos que calcular tranches ali durante o processo e, portanto, esta questão não se vai colocar muito neste momento. Mas pronto, fica já aqui a nota. A aquisição dos graus de mestre e doutor só são contabilizadas após o reposicionamento definitivo, portanto, elas já são, houve uma alteração e as os graus de mestre e doutor adquiridos enquanto docentes contratados já contam para a progressão da carreira, mas só começam estas bonificações de um ano pelo grau de mestre e um ano pelo grau de doutor, só são averbadas ou só se contam para a progressão da carreira após o reposicionamento definitivo. Antes disso, não. E agora a última nota, já falei nisto há bocadinho, se faltarem requisitos para a progressão da carreira, ou as horas de formação, ou observação de aulas, o reposicionamento faz-se provisoriamente do escalão anterior. Portanto, se for, por exemplo, o terceiro escalão, fica reposicionado provisoriamente no segundo, até que se cumpram todos os requisitos, e a data do reposicionamento definitivo é a data do cumprimento do último requisito. Não tenho mais nada para apresentar.